Fala pessoal, tudo bem? A gente chegou aqui na nossa última videoaula sobre a capacitação de Scrum. A gente já falou um pouco sobre o que é o Scrum, quais são os principais papéis que tem dentro dele, os principais eventos também, e agora a gente vai falar um pouquinho sobre os artefatos que compõem essa metodologia ágil. Então é sobre isso que a gente vai ver agora nessa videoaula. Começando sobre o Product Backlog, ou só Backlog, basicamente o Backlog ele é uma lista de tudo que pode ser desenvolvido no sistema, ou seja, aquele projeto que a gente está desenvolvendo, ou sistema, ao final dele ele vai ter uma lista gigante de requisitos funcionais, de regras de negócio, de features, então tudo isso, todas essas funcionalidades e regras vão estar dentro do nosso backlog. Esse backlog basicamente ele é mantido pelo nosso PO, então por isso a importância de você sempre ter essa comunicação, essa ponte entre o PO e o cliente, né, o dono do projeto que está requisitando aquele sistema para a gente ou produto, porque é esse cara, né, é o PO que vai conversar com o cliente sobre tudo aquilo que o projeto deve ter, que o sistema deve ter. Então por isso que é mantido por ele também esse backlog. E também em cima desse backlog que o time de desenvolvimento trabalha. Todas as tarefas, as sprints, tudo que gira em torno do projeto é baseada em cima da lista de funcionalidades ou regra de negócio que o sistema tem baseado no nosso backlog, naquilo que está dentro do nosso backlog. Um outro artefato também que a gente tem dentro do Scrum é o Sprint Backlog. Então, por exemplo, um backlog no geral, ele vai ter uma lista de dezenas de centenas de funcionalidades, de regras de negócio, às vezes bug fix que a gente precisa consertar, modificações. Então, é uma lista de várias coisas que o sistema deve ter. Mas não necessariamente tudo isso vai ser incrementado numa sprint. O Sprint Backlog é justamente o core do que vai ser trabalhado no nosso sprint. Então, a gente pega alguns itens do backlog, leva ele para a sprint e dentro daquela sprint a gente trabalha naquele item que foi selecionado do backlog. É, Imagina, não teria como você pegar, por exemplo, 5, 6 itens do backlog e colocar numa sprint só. Como eu falei, a sprint ela é um ciclo muito curto, muito fechado também, de 2, 3 semanas. Então, se você pega muitos itens do backlog e coloca numa sprint só, é basicamente impossível você terminar aquela sprint com um resultado tangível, com um resultado que você consiga ver aquilo funcional. Você simplesmente não vai ter tempo para terminar todos aqueles itens do backlog numa sprint só. Por isso que a importância dessa sprint ser bem organizada, fechada. No final disso tudo, você entende o motivo da metodologia ágil. É basicamente por isso. E um outro ponto também, que um dos artefatos que a metodologia Scrum tem, é o incremento. O incremento nada mais é que é o resultado final de uma sprint, mas não o resultado final daquilo, isso foi feito, isso não foi feito. É o resultado daquilo que conseguiram de fato implementar. Então, por exemplo, você tem lá ao final de uma sprint um CRUD de gerenciamento de usuários que foi de fato feito, implementado, testado, homologado, e aí sim você pega esse produto, né, esse incremento, e coloca ele no produto. Então é de fato aquilo que vai ser implementado no projeto ao final de uma sprint. Aquilo que basicamente, como a gente fala, né, aquilo que vai para a produção. Então você tem ao final de uma sprint um resultado. Se esse resultado estiver tudo de acordo, ele foi testado, foi homologado, foi para a produção, ele vira um incremento, que é algo novo que vai ser implementado naquele nosso projeto que a gente está trabalhando. Então, basicamente, esses são os três principais artefatos que a Scrum tem. É bem simples. A metodologia ágil Scrum, ela é uma metodologia que ela é usada em diversos setores da indústria, principalmente no setor tecnológico, e toda empresa basicamente usa. Então, por isso que é muito importante a gente entender o Scrum. Espero que vocês tenham entendido dentro dessas videoaulas que eu gravei, a importância e como que ela funciona de fato, e como entrega final dessa capacitação, eu vou pedir para vocês bolar um cenário, que pode ser, por exemplo, um cenário de um evento interno da Byron, e vocês estruturarem esse evento, né, fazer a montagem desse evento, como, por exemplo, a recepção de novos trainees, baseando na metodologia Scrum. Então, por exemplo, se for um grupo, se o grupo for pequeno, de 2 a 3 pessoas, pode ter um PO, um Scrum e um Scrum Master e um time de desenvolvimento. E vocês organizam isso baseando-se na metodologia Scrum. Tá? Então, essa vai ser a entrega. Você bolar um evento que pode ser um evento interno da Byron, mas utilizando a metodologia de construção desse evento como metodologia Scrum. Então, muito obrigado de novo, espero que vocês tenham gostado e até breve.